E aí, pessoal? Vou de novo que alguém fechou a porta aqui. E aí, pessoal? Vou mostrar para vocês como foi que eu fiz para ajudar minha mãe. Para quem não assistiu o último vídeo, eu vou explicar rapidamente qual era a necessidade dela. Minha mãe é professora de artes e ela dá aulas sobre teoria das cores. E para ensinar as crianças, ela precisa da imagem de um círculo de cores que ela não encontrava de forma alguma do jeito que ela queria. A minha missão, então, era fornecer para minha mãe uma forma dela criar uma imagem de um círculo de cores. Seria bom também que ela pudesse escolher o tamanho do círculo, a posição dele e também quais cores seriam usadas. Bom, em JavaScript, eu sei que existe uma forma de desenhar na tela. É assim que muitos jogos na web são feitos. São desenhos formados dinamicamente de acordo com a interação do usuário. A interação do usuário aqui a gente quer dizer um toque no teclado, no mouse, enfim. É mais ou menos a ideia de um vídeo, que é formado por várias fotos e quando as fotos são agrupadas e colocadas no tempo, mostram um movimento. Então eu achei que usar essa tecnologia, que permite desenhar com JavaScript, seria uma boa forma de fazer o que eu estava querendo. Agora, como que seria esse desenho? Eu vou explicar como seria e pode parecer que a gente está fugindo um pouco do tema JavaScript durante alguns instantes, mas pode ter certeza que até o final do vídeo você vai aprender coisas essenciais para ser um bom programador. Bom, a gente tem que tentar imaginar primeiro como que seria o desenho das fatias desse círculo. Então, eu poderia desenhar um círculo. Então vamos lá, deixa eu desenhar um círculo aqui. Eu poderia desenhar um círculo e traçar linhas que formariam as fatias. Então aqui a gente teria as 6 fatias que precisam. Deixa eu apagar aqui. Só que dessa forma, eu não teria, porque como eu preciso depois colorir cada uma das fatias, eu não teria como saber onde que está cada uma delas. Lembra que o computador faz as coisas de forma exata e muito rapidamente, mas a gente precisa explicar em detalhes o que deve ser feito. Então eu pensei o seguinte, eu vou desenhar fatia por fatia e já colorir na tela. Vamos lá, imagine que isso aqui é a tela do computador, certo? Não repara no desenho, não. Para a gente saber a posição de onde vamos desenhar cada coisa na tela, vamos colocar aqui 2 eixos. Um horizontal, estou colocando aqui a setinha para indicar o sentido, e eu vou chamar de X esse eixo horizontal. E um eixo vertical, que eu vou chamar de Y. Para especificar a posição das coisas do que a gente vai desenhar, nós vamos usar números que representam a quantidade de pixels na tela. Então aqui, ó, esse ponto que eu estou marcando, ele é a origem, é o início de tudo aqui no nosso sistema de coordenadas. Então esse aqui é o ponto 0, 0, tá certo? E aí a gente caminha ou para baixo ou para a direita. Ou para baixo no sentido vertical ou para a direita no sentido horizontal. Voltando então para a fatia que a gente precisa desenhar. Nós precisamos de um ponto de partida para ela, que pode ser o centro, esse ponto pode ser o centro do círculo completo. Então, vou imaginar que o centro do círculo completo é aqui, ó, onde eu marquei. Bom, desse ponto, a gente traça uma linha reta do tamanho do raio do círculo. Eu vou traçar uma linha reta aqui, mais ou menos, do tamanho do raio. Considera que isso aqui é um R. Tá bom? Em seguida, a gente traça um arco, um ângulo aqui, um arco, e depois uma linha reta voltando para o centro. Olha só, a nossa fatia está tomando forma. Depois de montar essa fatia, a gente vem e colore ela. Então, seria mais ou menos assim a ideia.
O tamanho do arco vai depender do número de fatias que a gente quer no círculo. Então vamos de novo. Então, começando um novo caminho, a gente sai aqui do centro, traça uma linha reta aqui até o final do arco da fatia anterior, traça um novo arco, e depois volta aqui para o centro e colore. Acabou apagando aqui. Uma terceira vez, sai do centro aqui, faz uma linha, faz um arco, volta para o centro e colore. E assim a gente vai até formar o círculo completo. Então, essa é a ideia. Bom, só que a gente precisa fazer isso usando, de fato, o celular ou o computador em JavaScript. Deixa eu apagar aqui a tela. Agora que entra uma novidade. Eu e o meu pai estamos desenvolvendo uma plataforma que se chama Lume. O principal objetivo dessa plataforma era facilitar o ensino de JavaScript. Só que, à medida que a gente foi implementando, criando funcionalidades voltadas para o ensino mesmo, a gente viu que muita coisa servia também para desenvolvedores avançados, porque ela realmente facilita muita coisa. Por exemplo, uma primeira coisa que ela facilita é programar online. Então, não precisa baixar, instalar nada, não precisa de setup, configurações, nada disso. Você entra no Lume, no site lumejs.com, faz um login e já pode programar em JavaScript. Uma outra coisa que a gente fez no Lume muito legal foi a seguinte: ao criar um módulo, o usuário já passa a ter um aplicativo pronto para ser executado. Olha só isso. Basta ele digitar no navegador lumejs.com / o nome de usuário dele / o nome do módulo que ele criou. Então, lumejs / o nome do usuário / o nome do módulo, e o código que ele fez é executado. Isso pode ser no próprio computador, assim que ele criou o módulo, isso já está valendo. Pode ser no próprio computador dele, ou pode ser no celular, em outro dispositivo. Ele pode compartilhar esse link com outras pessoas, é bem legal. Um terceiro destaque, assim, dentre as principais funcionalidades que o Lume oferece, são as variações da linguagem JavaScript. Nós falamos um pouco dessas variações nos últimos vídeos, mas talvez não tenha ficado muito claro. O que é isso? As linguagens de programação mais usadas no mundo usam palavras e expressões em inglês. Só que o inglês é mais um dificultador para quem está aprendendo a programar e não é de país de língua inglesa. Então nós criamos uma forma de programar em JavaScript, mas em português. A linguagem é idêntica, é quase que uma tradução literal mesmo. Olha, eu fiz muitos anos de aula de inglês, tive a oportunidade de morar na Austrália por 1 ano, e mesmo assim, quando eu uso o Lume e faço um código em português, a minha sensação e o entendimento do código é outra coisa. Então, para nós brasileiros, eu acho que isso vai abrir muitas possibilidades. Isso sem falar também em outras línguas no futuro, espanhol, francês, italiano e etc. Bom, então essa era uma novidade. O Lume, por enquanto, está com o cadastro de usuários controlado, porque a gente ainda está testando muita coisa. Mas a nossa ideia é que ele seja uma plataforma em que a própria pessoa possa se cadastrar. Muita gente então vai poder usar, desenvolvedores autônomos, escolas de programação, e por aí vai. Agora, se você quiser um acesso antecipado e já começar a usar o Lume, inclusive, para nós isso é fundamental, porque a gente precisa de pessoas usando a plataforma, nos passando feedback do que está bom, do que precisa ser melhorado, com as sugestões de funcionalidades, enfim. Se você quiser esse acesso, nós criamos um e-mail para essas solicitações. Então, envie um e-mail
para usuarioespecial@lumejs.com. Escreve lá rapidamente por que você quer esse acesso. Se você falar lá, porque eu quero acompanhar melhor os vídeos, ou se você já é um desenvolvedor e quer experimentar, você vai receber de resposta um acesso para o Lume. Bom, novidade é chique, né? Bom, vamos voltar agora ao problema da imagem do círculo de cores que eu tinha que fazer para minha mãe. Eu vou abrir aqui o meu navegador e entrar em lumejs.com. Eu estou usando o Google Chrome. Então, aqui eu vou entrar lumejs.com. Vou fazer um login para entrar na minha área de desenvolvimento. Então, vamos lá. Conrado, programe com Faisal e conrado.com. Beleza, então fiz login aqui. Ó. Considera aqui que tem uma faixa em branco aqui por causa da gravação da imagem. Mas vamos lá. Então, aqui do lado esquerdo do Lume, aparece para mim a lista dos módulos JavaScript que eu já criei. Do lado direito, aparece uma região de pré-visualização, que serve para a gente executar o módulo clicando aqui nesse botão e ver aqui de dentro o resultado. Nessa região da tela aqui aparece o resultado da execução do módulo. No centro do Lume, que é onde está esse texto aqui agora, é onde aparece a região mesmo do editor, que serve para a gente codificar. Então, para mostrar para vocês, eu vou fechar aqui essa aba e vou abrir esse módulo aqui, desenhos que eu já criei. Um módulo bem pequeno. Ele vai servir para ajudar tanto na solução do problema, como também na minha explicação. Para abrir um módulo, basta clicar nele aqui na lista de módulos, como eu fiz. Mas no nosso caso, eu vou criar um novo módulo que vai se chamar Círculo de Cores. Então, eu vou clicar aqui no botão Mais Módulo, dar um nome, Círculo de Cores, teclar Enter, e depois selecionar o módulo aqui que eu acabei de criar. Bem, agora estamos de cara com um módulo em branco. Para continuar, vou explicar umas coisas importantes. Então, preste bastante atenção. Quando a gente cria um programa, nós usamos vários recursos. O primeiro, da linguagem de programação. O segundo, do ambiente de execução, que no nosso caso é o navegador, o browser. 3, recursos desenvolvidos por outras pessoas ou empresas. E por último, recursos desenvolvidos por nós mesmos. Cada uma dessas 4 fontes tem a sua importância. Então, ao programar, a gente usa muita coisa que já está pronta. Essa é a mensagem. E geralmente, a gente ignora os detalhes de como aquilo foi implementado. Você simplesmente usa aquilo. O recurso funciona, então, como uma espécie de caixa preta. Você sabe o que a caixa faz, o que essa caixa preta faz. Você sabe também como usá-la, mas não sabe bem como que ela faz o que ela faz. Em JavaScript, para que esses recursos possam ser criados e usados de uma forma organizada, o software pode ser subdividido em unidades que a gente chama de módulos. Então, isso é um módulo, é isso que eu acabei de criar aqui. A forma de usar um módulo é por meio do comando importar. Presta atenção, hein? Vamos lá. Voltando para a estratégia da solução, a gente precisa informar o computador que estamos começando um novo caminho. Então, lembra aqui que estamos começando um novo caminho, fazer uma linha reta do tamanho do raio, depois traçar um arco, depois voltar para o centro e, por fim, colorir. E repetir isso várias vezes. Então, essa é a nossa estratégia inicial para resolver o problema. Um módulo que eu criei aqui, ele se chama Desenhos. E eu criei esse módulo justamente para eu poder fazer isso, fazer essas ações aqui que eu mostrei. Então, olha só como que eu vou importar o que eu preciso usar. Importar, abre chave, fecha chave. Aí aqui no meio eu vou colocar o que eu preciso importar desse módulo que já existe, que é
começar caminho, mover para, linha para, arco e preencher. Então, a sintaxe aqui é a seguinte: depois da chave, começa a lista do que a gente quer, do que a gente precisa. Então, aqui a gente precisa de começar caminho, mover para, linha para, arco e preencher. Isso são coisas que eu sei que existem no módulo desenho. Só que a gente precisa informar agora ao computador de onde que vem essas coisas. Então, a gente termina esse comando falando do, aí abre aspas simples ou aspas duplas. Isso aqui é um texto. Conrado/desenhos. Essa parte aqui desse comando significa do módulo, aí vem o nome de usuário, que nesse caso é Conrado, que eu que fiz, barra o nome do módulo, que se chama desenhos, tá certo? Eu vou só dar uma ajustada aqui no código, para ficar mais fácil depois de ler. Então, às vezes fica muito grande, aí eu prefiro dar Enter aqui. Mas isso é mais uma questão de estilos. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Agora eu vou então usar essas coisas que foram importadas. Seguindo o raciocínio, vamos primeiro começar um caminho. Então, começar caminho. Para cada coisa que eu desenho que é colorida, eu preciso começar um novo caminho, tá certo? Senão, na hora de colorir, o computador colore tudo. Depois, vamos mover o pincel para o centro. Então, mover para... Aí, podemos fazer uma linha do tamanho do raio. Então, linha para do tamanho do raio. Agora, fazemos um arco. Depois, voltamos com uma linha para o centro. Certo? Então, a gente começou o caminho, depois moveu para o centro, depois fizemos uma linha para uma posição na tela que corresponde de tal forma que ela seja do tamanho do raio, traçamos o arco e depois voltamos para o centro. Se eu executar isso aqui, vou clicar aqui em executar, não acontece nada, tá certo? Isso porque eu não falei os detalhes como cada comando desse aqui deve ser executado. O primeiro comando aqui, por exemplo, começar caminho, ele não precisa de nada. Veja bem, o comando completo é começar caminho, abre e fecha parênteses. Bom, ele é assim mesmo, o primeiro, ele não precisa de nada. Já no segundo comando, mover para, eu preciso informar para onde o pincel deve ir. Seguindo aquele raciocínio das coordenadas lá que eu falei, vamos colocar que o centro do círculo fica em 100, 100. Para eu passar essas informações no comando, eu coloco elas separadas por vírgula, tá certo? Na ordem em que quem criou esse recurso escolheu. Então, nesse caso, a ordem que foi escolhida, como eu fiz o módulo, é que o primeiro valor aqui representa a coordenada x do ponto e o segundo valor a coordenada y do ponto. Bom, o terceiro comando, o comando linha para, ele precisa saber para onde que vai a linha, tá certo? Então aqui no nosso caso, ele vai começar do x do centro mais o raio, porque ele vai andar, eu quero que ele ande na horizontal, e o valor do y é o mesmo, que ele está no mesmo ponto na vertical ali. Agora, o comando arco precisa de algumas coisas a mais. Ele precisa das coordenadas do centro do círculo onde o arco está, o raio desse círculo, o ângulo onde ele começa e o ângulo onde ele termina. Uma volta completa em um círculo são 360 graus. Então, se uma volta completa são 360 graus. Então, se a gente fizer um arco aqui entre 0 e 360, a gente vai ter como resultado uma circunferência fechada. Então, vamos colocar aqui no comando arco as coordenadas do centro, que são as mesmas lá do início, 100, 100. Depois, o raio do círculo, né, que eu vou colocar 100 também, estou colocando igual. Depois, o ângulo inicial, 0. E depois, o ângulo final. Como uma volta completa são 360 graus,
e a gente quer um número de fatias, eu vou dividir aqui por 6. Então, o ângulo aqui vai ser 360, que é a volta completa, dividido por 6, que é o número de fatias. Tá certo? Bom, por fim, a gente volta com uma linha para o centro. Então, voltamos aqui para o centro. E, por último, manda preencher, né? Preencher. Ficou faltando esse comando aqui. Bom, ao executar isso, sucesso. A gente tem aqui agora a nossa primeira fatia. Mas eu quero uma cor diferente. Então, na hora de preencher, a gente informa qual a cor que queremos. Vou colocar aqui amarelo. Amarelo. Eu vou executar de novo aqui para ver como fica. Espera aí. Beleza, com amarelo. Agora vamos para a segunda fatia. Eu vou copiar o trecho de código da primeira fatia e tentar modificar os valores para desenhar ela corretamente. Então, copiar esse trecho aqui. Bom, começar um novo caminho tá certo, porque na hora de colorir a gente vai querer uma cor diferente. Então são coisas separadas. Agora, o mover para o centro é desnecessário, porque os comandos anteriores fizeram com que ele terminasse no centro do círculo, né? Então não é necessário mais esse comando. Bom, agora precisamos traçar uma linha para o ponto onde o arco da segunda fatia começa. Então, para esse ponto aqui. Então, a gente traça do centro, que é onde ele está, até esse ponto, faz um arco e volta aqui para cá. Só que, para eu saber qual que é esse ponto aqui, que é onde eu tenho que traçar, foi aí que eu enfrentei, dei uma travada. Eu até acho que daria para calcular usando matemática, mas estava ficando mais complicado do que eu imaginava. Foi então que eu descobri o pulo do gato. Eu descobri que o comando preencher já fecha para esse comando aqui, o último, ele já fecha para mim o caminho. Então, a sacada foi a seguinte: eu não preciso fazer a primeira linha. Deixa eu remover isso aqui. A sacada foi a seguinte: eu não preciso fazer a primeira linha, então eu faço só o arco. A ideia é a seguinte, olha. Eu desenho só o arco, volto para o centro e mando preencher. O computador, né, o JavaScript vai fazer a função preencher vai fazer o seguinte: ela vai fechar aqui em linha reta o primeiro ponto onde eu comecei, que é o início do arco, e o último ponto onde eu voltei aqui para o centro, fechar e depois colorir. Tá certo? Então, olha só, eu não preciso mover para mais para o centro. Então, basta eu fazer um arco, depois voltar para o centro e mandar desenhar. Então, eu vou executar aqui de novo para a gente ver o resultado, que é idêntico. Agora, a gente consegue fazer outras fatias. Vou copiar aqui o código da primeira e modificar os valores. Então, aqui. O primeiro valor é a coordenada x do centro, o segundo a coordenada y do centro, o terceiro é o raio, então esses três primeiros valores se mantêm. Já os dois últimos são o ângulo inicial e o ângulo final. Esses dois valores vão mudar. Então, o ângulo inicial, na verdade, vai ser o ângulo final do comando anterior. E aqui depois vai ser 360 dividido por 6 vezes 2. Então, o ângulo final, na verdade, não vai ser só 360 dividido por 6, vai ser 360 dividido por 6 vezes 2, porque agora eu estou na segunda fatia. Então, eu vou mandar executar isso aqui. Vamos lá. Veja que agora a gente tem duas fatias, só que elas estão da mesma cor. Então, eu vou mudar aqui a cor. Beleza, então agora estamos com as duas fatias, é bonitinho isso aqui. Vamos agora para a terceira fatia. Então eu vou copiar aqui mais uma vez o comando. Estou aqui na terceira fatia. Os três primeiros valores continuam, só que aqui vai ser a vez do final da anterior até mais uma fatia. Então, vou executar. Agora a gente tem mais uma fatia aqui. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, verde.
Legal, estamos aqui já com 3 fatias. Agora é só repetir isso que eu fiz para as outras 3 e temos o nosso círculo de cores completo. Então deixa eu repetir isso aqui mais 3 vezes. Então daqui a gente vai do 3 ao 4, depois do 4 ao 5 e depois do 5 ao 6. Então aqui a gente já tem amarelo, vermelho, verde. Faltam então azul, roxo e laranja. Essas são as cores primárias, viu, gente? Eu aprendi com a minha mãe. Agora, então, temos nosso círculo completo. Ficou bonitinho. Vamos então fazer uma análise do código que está feito. Os valores das coordenadas do centro, o raio, né, e o ângulo, esse ângulo aqui, que é o ângulo de uma fatia, eles se repetem o tempo todo. Se a gente quiser mudar algum deles, a gente teria que ir alterando um a um, o que facilmente poderia gerar um erro. Seria muito melhor, por exemplo, se a gente pudesse dar nomes para eles e usá-los no lugar dos valores. Em JavaScript, para a gente dar um nome a um valor, nós precisamos criar variáveis. Na verdade, o nome mesmo é dado para uma variável e não a um valor. Uma variável, ela é um espaço reservado na memória do computador, que você dá um nome e pode colocar um valor nesse espaço, tá certo? Então vamos criar variáveis para as coordenadas do centro, para o raio e para o ângulo de uma fatia. Para criar variáveis, uma das formas é escrever um comando começando com a palavra seja, seguida do nome da variável, então vou chamar de x, e a gente ainda pode já atribuir um valor a ela utilizando o valor igual. Então, seja x igual a 100, seja y igual a 100 e seja r de raio igual a 100 também. Vou criar aqui também uma variável para o ângulo, seja ângulo aqui, que é 360 dividido por 6. Ótimo. Agora vamos substituir no código, onde tem os valores correspondentes, os nomes que a gente acabou de criar. Então aqui ó, é x, y, r, aqui pode ser 0 mesmo, e aqui é ang de ângulo. Beleza? Então aqui esses 3 vão ser iguais para todos. Vou substituir aqui os valores. Vamos lá, arco. Por último esse aqui. Aqui, ó, nesses de baixo, linha par, é sempre voltando para o centro. Então aqui os valores são x e y, que são as coordenadas do centro. Beleza, agora ficou faltando só o ângulo aqui, onde tem esse aqui, ó, é ang. Aqui vai ser ang também. O editor também tem alguns recursos que ajudam nisso aqui que eu estou fazendo. A gente consegue substituir valores, mas agora para mostrar eu vou substituir um a um. Estamos quase acabando aqui. Ótimo. Olha só como a leitura do código fica bem melhor, fica bem mais fácil. E também a manutenção. Se eu quiser modificar os valores, basta eu alterá-los aqui em cima, que já estamos resolvidos. Mas antes eu vou executar aqui, para ver se o resultado se manteve. Beleza, então o resultado foi igual. E agora eu vou substituir aqui só para mostrar para vocês. Por exemplo, se eu aumentar aqui os valores,
Então, aumentei aqui a posição do centro e o tamanho do raio. A gente teve aqui um círculo maior agora. Legal, né? Bom, a gente viu que a legibilidade já ficou melhor, só que a gente não pode parar por aqui. Observe que esses comandos que a gente escreveu na maior parte do código, esse aqui, ó, que começa aqui, começar caminho, até preencher, eles representam uma única ação, que é desenhar uma fatia. Seria interessante se a gente pudesse dar um nome para esse conjunto de comandos. E ao invés de sempre ficar repetindo, usamos o nome que a gente escolheu. A ideia é bem parecida com a de variáveis, só que nesse caso, ao invés de usarmos um nome para um valor, vamos usar um nome que representa um conjunto de comandos. Fazer isso em programação é criar uma função. Uma função, então, é um conjunto de comandos com um nome, beleza? Esses comandos que a gente usou, começar caminho, arco, linha para, preencher e etc., são chamadas a funções. Para você executar uma função em JavaScript, basta colocar o nome dela, aqui, por exemplo, começar caminho, seguida de abre e fecha parênteses. Então, vamos criar uma função para esses comandos que estão se repetindo. Um nome interessante para usar aqui seria fatia. Para criar uma função aqui em JavaScript, a gente começa digitando a palavra função. Então, função, seguida do nome da função. Então, aqui, fatia. Abre e fecha parênteses, depois vem o corpo dela, que é o conjunto de comandos que a gente quer agrupar. O corpo, ele fica entre chaves. Então, a partir daqui do momento em que eu abri a chave e fechei, aqui dentro entra o corpo da função. Então, eu vou aqui copiar, que são esses comandos que a gente quer colocar aqui no corpo da função. Vou dar uma ajeitada. Bom, só que cada fatia é desenhada de uma forma. Algumas coisas variam, que são o ângulo de início, o ângulo final e a cor. Então, para resolver esse problema, a gente precisa dizer para a função onde que estão esses valores que variam. E a gente coloca eles aqui entre os parênteses da função. Então, aqui eu vou colocar o ângulo de início, o ângulo final e a cor. E aí a gente vem e substitui aqui onde seriam de fato esses valores, né? Aqui embaixo, cor. Bom, a nossa função está pronta. Então, agora eu acho que eu posso apagar aqui já. E executar isso aqui. Beleza, executou. Só que não aconteceu nada porque isso aqui representa apenas a declaração da função. A gente não está usando ela ainda. Então, para usar, a gente faz igual fazia com os outros comandos. Então, a gente chama aqui fatia. Vão ser 6, né? E passando aqui as coisas que a gente quer. Então, aqui vem de 0 até ang. Depois de ang até ang vezes 2. Depois de ang vezes 2 até ang vezes 3. E por aí vai. Vezes 5. Vezes 5 até ang vezes 6. E agora ficaram faltando as cores, que eu não vou lembrar aqui exatamente a ordem, mas eu vou escrevendo aqui: amarelo, vermelho, verde, azul, roxo e laranja. Bom, agora a gente pode executar. E temos mais o círculo novamente aqui de uma forma bem mais bonitinha, concorda? Então isso aqui facilita demais a manutenção, a legibilidade do código. É bem melhor do que o anterior, concorda? Agora, para finalizar, eu ainda tinha que dar para minha mãe uma forma
dela controlar melhor o desenho do círculo. E para ela não interessa, na verdade, como que uma fatia é feita. Então a gente pode criar uma nova função de nome círculo, esperar que a pessoa que for usar informe as coordenadas do centro e o raio, e podemos fazer de tal forma que ela esteja disponível para qualquer pessoa usar, importando essa função do módulo círculo de cores, que é o nosso módulo aqui. Então vamos fazer isso. Vamos criar agora uma nova função chamada círculo, beleza? E o que essa função faz é executar esse conjunto de comandos aqui que a gente fez para desenhar o nosso círculo. Beleza? Só que a gente quer também que a pessoa que use ela especifique qual que é as coordenadas do centro e qual que é o raio desse círculo. Poderíamos também fazer para ela escolher o número de fatias, as cores, mas aqui eu acho que vale só isso. E para a pessoa usar, basta para a gente dizer que essa função está disponível para outras pessoas usarem, basta a gente colocar aqui na frente a palavra exportar. Beleza? Então, olha só, para demonstrar agora para vocês isso aqui, eu vou criar um outro módulo. Vou chamar demo, esse módulo. E aí vou importar a função círculo. Lembra do início lá do nosso módulo? Do módulo Conrado, círculo de cores. E vou chamar aqui círculo, passando as coordenadas. Acho que ficou errado aqui. Eu esqueci de atribuir os valores, né? Então, aqui, na verdade, x vai ser igual a isso, porque senão seria mágica, né, gente? Aí não dá. Centro y e r igual a raio. Bom, agora vai funcionar, que os valores x, y e r são os usados aqui de fato na função fatia. Voltando aqui, então agora a gente pode especificar os três valores e mandar desenhar, que é isso aqui que a minha mãe passa a ter controle, né, do círculo dela. Então ela consegue controlar aqui a posição do círculo e o raio dele. Beleza? Bom, eu espero que a gente tenha conseguido ensinar muitas coisas para você sobre JavaScript nessa experiência toda. E eu queria destacar que a gente usou um recurso apenas, que é o de fazer desenhos com JavaScript. Agora imagine todos os outros recursos que estão à disposição do programador. Então tem câmera, Bluetooth, vídeos, imagens, os sensores, GPS, enfim. Com tudo isso e a capacidade que a gente tem de programar, a gente fica com a sensação realmente de que dá para fazer muita coisa. E é uma sensação muito boa isso, é maravilhoso. E isso tudo pode ser feito de qualquer lugar. Acho que a gente só precisa de internet e um computador, né? Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Espero realmente que você tenha aprendido bastante. Dá um like aqui pra gente, se inscreva no canal e não deixe de pedir seu acesso ao Lume para nos ajudar. Ele é gratuito, tá bom? É isso aí, um abraço e até a próxima. Aí ficou bonitinho. Yes.